Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube. Eu sou Manuela Martins e criei o Estomatopatologia para todos os clínicos, com o objetivo de descomplicar o processo diagnóstico e te auxiliar a fazer uma prática clínica de excelência. A aula que você vai assistir agora é uma aula gravada sobre exame físico de mucosa bucal. Confere ali e se você tiver dúvida ou algum comentário, deixa a sua mensagem para a gente que a gente entra em contato com você. Então, pessoal, dando continuidade, agora nessa segunda parte, queria comentar com vocês que a gente está disponibilizando também no Moodle um material de leitura que foi confeccionado para o nosso curso em EAD do Telesaúde, tá? Coordenado pelo professor Vinícius Carrardi, onde vocês têm um bom material de apoio em termos de realização do exame físico extra e intrabucal, certo? Muito bem, nesse curso também, pessoal, vocês vão encontrar uma parte de videoaulas que a gente tem disponível no nosso site, mas que eu também vou mandar o link para vocês ali pelo Moodle, para vocês acompanharem a aula de exame físico intra e extra bucal, que é um bom material de suporte para vocês, certo? Muito bem, vocês vão realizar então depois da anamnese ou entrevista dialogada o exame físico extra-oral, que não é o objetivo então da aula de hoje, mas que deve ser realizado, e depois passamos para o exame físico intrabucal, então o exame relacionado às mucosas. Esse exame ele é fundamental porque ele vai fornecer informações importantíssimas para a gente verificar se na boca desse paciente, na mucosa desse paciente, nós temos uma situação de normalidade ou se existe o desenvolvimento de algum tipo de doença ali no local. A Lola está querendo aparecer aqui também. Para isso, nós vamos utilizar os equipamentos de proteção individual, que nós já estamos acostumados, e obviamente agora no período de Covid nós temos que utilizar vários outros equipamentos de proteção individual extras, tá? E a gente precisa realmente conhecer a anatomia e fisiologia da mucosa bucal para que a gente possa reconhecer o que é normal e o que é anormal. Normalmente a gente faz a inspeção visual e palpação dos tecidos, certo? Agora nós vamos depois conversar um pouquinho sobre o exame de cada uma das regiões da boca. De qualquer forma, esse exame físico intrabucal ele deve ser sistematizado. O que é isso, gente? É vocês fazerem numa sequência, de forma a vocês não esquecerem nenhuma das regiões. Então, o que a gente sugere? Por exemplo, o nosso grupo, que você examine o lábio na porção externa, como a gente está vendo aqui, depois você tracione o lábio e faça uma avaliação da mucosa labial, então superior e inferior, avalie comissuras bilateralmente, depois mucosa jugal bilateral, então direita e esquerda, que você examine palato duro, depois palato mole, depois língua, depois soalho de boca e depois passa para gengivas e depois passa para o exame dos dentes e periodonto propriamente dito, tá? Sondagens e etc, que normalmente a gente faz na prática clínica. Portanto, quando o paciente, mesmo que ele venha com uma queixa ou com um encaminhamento, para fazer uma endodontia do incisivo central superior direito, eu não tenho que receber o meu paciente e examinar apenas o incisivo central superior direito. Nós temos que examinar a boca como um todo, realizar uma boa anamnese, um bom exame físico extra e um bom exame físico intrabucal, certo? Muitas vezes se o paciente utiliza algum aparelho removível, a gente tem que solicitar para que ele retire esse aparelho removível e posteriormente também a gente pede para ele colocar para testar a função, para ver se esse aparelho removível está adequado. Certo? Por que a gente faz isso? Porque, por exemplo, o paciente ele pode ter uma lesão como essa, cujo diagnóstico é diferente de uma lesão como essa. Ambas são lesões ulceradas. Mas como é que eu vou chegar ao diagnóstico correto de cada uma dessas lesões? Realizando todas as etapas da propedêutica clínica que a gente já conversou. E o cachorro mexeu aqui, desculpa, gente. E realizando, então, uma boa anamnese, exame físico extra, exame físico intra, solicitando exames complementares quando for necessário. Por quê? Porque nesse é um carcinoma e o tratamento é uma ampla ressecção, nesse é uma úlcera traumática, uma vez removido o trauma, a lesão cicatrizou.
Então vejam como a história, a anamnese, depois o bom exame físico, intra e extrabucal, a solicitação de exames complementares, como nesse caso se fez necessário, aqui simplesmente removendo o trauma, porque existia a possibilidade de trauma, que a gente verificou na anamnese e no exame físico, removendo o trauma, a gente consegue tratar adequadamente o caso. Muito bem, só relembrando, a mucosa bucal, ela é uma mucosa que varia na sua composição, algumas partes são compostas por uma mucosa mastigatória, como gengiva, rebordo e palato, então a gente vai ter uma mucosa queratinizada. Essa mucosa ceratinizada, ela normalmente tende a ser um pouco mais pálida, então a gente vai ver gengiva e rebordo sempre com uma coloração mais pálida, enquanto que a mucosa de revestimento, então mucosa labial, mucosa jugal, palato mole, soalho, dorso de língua, ventre de língua, a gente vai encontrar uma mucosa um pouco mais rósea, mais avermelhada, certo? E lembrando que o dorso lingual nós temos os botões gustativos, temos inúmeras papilas, e ela é uma mucosa, então, especializada. Normalmente a gente vai lançar como método a inspeção visual, a palpação, em alguns casos mais voltados para articulação temporomandibular, para auscultação, e também muitas vezes percussão e olfação, certo? Bom, como examinar a boca? Então a gente vai, conforme a gente sugeriu, a gente sempre diz que ela tem que ser um exame sistematizado. E a gente vai começar pelos lábios, certo? Então nós vamos começar pela porção externa, sempre lembrando que os lábios na verdade eles são uma prega carnosa, a gente tem uma grande musculatura em toda essa região, tá? E que a gente vai ter que examinar tanto a região, essa porção externa como interna, e as estruturas perilabiais adjacentes, certo? Então a gente vai ver coloração, simetria, textura, tamanho dos lábios. Vamos fazer tanto a visualização como a palpação. É muito importante a gente palpar os lábios, certo? E para isso, a gente vai fazer geralmente uma palpação bidigital, sempre com por exemplo, com o polegar dentro da boca e o indicador por fora. Então, normalmente o paciente vai ter que estar com a boca fechada, porque se ele abrir vai ficar mais difícil de a gente tracionar a mucosa. Então a gente começa pela porção externa do lábio, verificando bem o contorno, a textura, a coloração, se as pregas labiais estão ok, se não estão ressecadas, se não existe nenhuma ferida, nenhuma lesão. Essa região do filtro, que é essa depressão, a prega nasogeniana aqui, se ela está ok. Tá? Então, aqui conforme eu comentei, a gente tem que ver então todas essas partes e olhar se o lábio está realmente fechado adequadamente. Quando a gente tem um lábio com esse posicionamento, né, onde a gente consegue, o lábio superior e inferior se tocam adequadamente, a gente diz que eles estão ajustados, que eles são lábios competentes. Quando nós temos, por exemplo, a interposição dos incisivos, como nesta imagem aqui, a gente diz que os lábios são incompetentes, ou seja, eles não estão apoiados uns nos outros de uma forma adequada, certo? Então a gente vai examinar primeiro a porção de lábio superior, depois de lábio inferior, tanto do ponto de vista extra como intra. Então aqui a gente pode ver essa prega nasogeniana, o filtro, já começamos a ver também comissuras, e nós vamos observar que algumas doenças ou algumas variações de normalidade podem se manifestar nessa região. Então aqui a gente pode ver nessa criança de 5 anos de idade, a gente vê os contornos adequados, mas aqui a gente já vê uma manchinha branca. E aí na anamnese, já a mãe referiu que ela tinha tido um traumatismo nessa região. Então a gente vê essa mancha branca, provavelmente já é uma área de fibrose, uma cicatriz que esse paciente exibia, certo? Aí a gente vai passar para o exame físico do lábio, agora na porção intra, né? A gente vai tracionar os lábios. É bem importante pedir para o paciente ficar com a boca ainda praticamente fechada, relaxada, porque se abrir a gente não consegue tracionar. E aí nós vamos tracionar e examinar toda a mucosa labial superior, toda a mucosa labial inferior, toda a região aqui de fundo de sulco e pregas, né? A gente vai ver os freios e as pregas na região aqui de pré-molares, também vendo se a sua inserção está adequada, se a textura está adequada.
Aqui, olha, um outro menino, agora de 13 anos de idade, a gente consegue ver lábio porção externa, depois porção interna, que ele está tracionando o lábiozinho, e a gente consegue ver a integridade dessas mucosas, tá? O que a gente tem de variações de normalidade, assim, que a gente observa com frequência na prática clínica, e lesões mais comuns? Claro que na patologia a gente vai discutir essas lesões com vocês, mas só quero dar uma pincelada. A gente sempre tem que buscar no lábio alterações de cor, ressecamento, presença de cicatrizes, presenças de aumento de volume, alguma alteração de cor, então a que a gente chama de manchas, sejam elas brancas ou enegrecidas, e a gente vai ver como alterações comuns, ressecamento dos lábios, cicatriz, como a gente vê aqui, grânulos de Fordyce, que são essas glândulas sebáceas ectópicas, tá? Mas são desvios de normalidade. Aqui, vários grânulos de Fordyce chegando a formar uma extensa placa. Aqui a gente vê paciente que usa, por exemplo, aqui é um adolescente usando a isotretinoína, lá o Ralcutan, com esse ressecamento importante. Aqui a gente vê essa interposição dos dentes, e aqui a gente vê uma lesão propriamente dita, no caso, um hemangioma em lábio. Tá? Lembrando que o lábio, gente, é sítio de diversas doenças, nós vamos conversar, né, nas outras disciplinas, mas que é importante a gente identificar, por exemplo, o herpes é super comum na prática clínica, certo? Depois de a gente examinar os lábios superior e inferior, nós também vamos examinar as comissuras, porque essa região de comissuras também pode ser alvo de inúmeras patologias, como a gente vê aqui. Essas áreas de ressecamento relacionadas com a queilite angular, aqui outro quadro de queilite angular, aqui um paciente, inclusive, com granuloma piogênico. Então, pessoal, tem que examinar o lábio na porção externa, superior e inferior, o lábio na porção interna, superior e inferior, e comissuras labiais. Vejam aqui, a gente vê no exame de mucosa labial aqui inferior, várias glândulas salivares bem salientes, vejam a saliva saindo aqui, e a gente percebe isso quando a gente está examinando os pacientes. Se a gente palpar essa região, a gente vai sentir essas glândulas sebáceas, essas glândulas salivares com os pequenos grânulos. Aqui, doenças relacionadas com essas glândulas, como uma mucocele, candidíase, lesões reacionais, uma úlcera traumática, que podem acontecer nessa região, certo? Região de fundo de sulco, também a gente observa aqui as pregas, né, as inserções ou bridas, e às vezes a gente identifica lesões, certo? Vamos parando por aqui, na próxima etapa a gente vai falar sobre o exame de mucosa jugal.